galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à nossa série de aulas sobre matemática com Python. E nesse vídeo aqui nós vamos estar falando sobre uma função aplicada a vários valores, né? Então, nesse caso, esses valores podem ser valores diversos ou valores igualmente espaçados dentro de um certo conjunto, né? Ou seja, eu vou aplicar ele em 1, 2, 3, 4, 5, né? Indo de 1 em 1. Ou, no caso anterior, né? Valores aleatórios, 1, 3 e 8, por exemplo, né? Então aí a gente tem como fazer isso, porque se você voltar aí nos vídeos passados, né, você vai perceber, eu tenho até aqui um memorial do que foi feito, que os programas que a gente está utilizando, eles só calculam um valor por vez. Por exemplo, se eu botar aqui o valor 0 aqui, ele vai calcular o quê? O cosseno de 0. Isso foi visto no vídeo passado. Cosseno de 0, como esperado, deu 1. Só que a gente precisa, por exemplo, ao estudar um fenômeno onde eu tenho várias entradas, né, ao longo do tempo ali, por exemplo, estou medindo o fenômeno temporal, eu vou ter várias saídas, né, várias respostas para aquelas entradas. Então, como é que eu faço para ver isso tudo na tela? Porque se eu compilar de novo aqui, ele vai me dar uma entrada, né, vai me pedir uma entrada e eu vou ter uma saída, beleza. Mas quando eu compilo de novo, eu perco essa informação, né? Então, eu vou criar uma nova aba aqui, que eu vou chamar de função 5, certo? Nesta aba, eu vou aproveitar aqui essa parte aqui, eu não vou usar funções especiais aqui, eu vou usar até essa função aqui, eu vou repetir mais ou menos esse mesmo código, certo? Aqui, ó, que a gente viu na primeira aula sobre função. Vou botar assim, ó, aplicando uma função a vários valores. Ou uma função aplicada a vários valores, né? Função aplicada a vários valores, certo? Então, eu vou copiar aqui minha funçãozinha, tá certo? Então, aqui, o que acontece? Lá no programa original, a gente podia botar assim, ó, se x for 1, né? Vou compilar aqui, ó, primeira vez, ok, run, função 5, ó, f de 1 deu 0, né? Porque entrou 1 aqui, saiu aqui o f de 1 e aqui saiu a imagem dele que é jogar nessa função. O problema é que eu quero jogar agora vários valores. Então, eu posso começar aqui com a lista, ó, 1, 3 e 8. Tá certo? Então, são valores assim, eles não têm espaçamento, o mesmo espaçamento. De 1 para 3 eu variei 2 e de 3 para 8 eu variei 5. Então, perceba que são valores diversos ou dispersos, né? Então, nesse caso aqui, eu queria muito que essa função lesse esse primeiro valor, calculasse, lesse o segundo, calculasse, lesse o terceiro, calculasse. Aí eu vou fazer o seguinte, a gente pode se lembrar que isso é uma lista de pontos. Essa lista ela começa com a posição 0, posição 1, posição 2. Então, eu vou criar um contador aqui igual a 0. Quando o i for 0, a minha função f de x ela vai calcular aqui, ó, o f de x0, né? Ou seja, vai ser aplicada no caso, não vai ser 0, vai ser i, né? Porque o i vai valer 0, então ele vai chamar esse cara, e aqui eu vou botar 0 também. Então, com essa, 0 não, i, né? A colchete i. Então, com essa modificação aqui, ela vai chamar tanto o valor de entrada como o cálculo do valor de saída aqui, certo? Então, vamos compilar aqui para ver o que acontece. Ah, ele está compilando a 5, né? Sim, x é 1. Espera aí. Isso. Então, para i igual a 0, x i. Pronto, é isso. Deu certo. Ele calculou o primeiro valor. Só que eu quero fazer o seguinte, eu quero que ele ande para o próximo, né? Então, eu vou criar aqui um while, que é o seguinte, esse while ele vai fazer esse i variar 0, 1 e 2. Então, vou colocar aqui, ó, while, então não tem nada de errado no código, não. I menor que len x, porque é o tamanho do meu vetor, né, da minha lista, que vai dizer quantos elementos eu tenho e quantas posições eu tenho que caminhar. Então, enquanto o i for menor que o tamanho do vetor x, que é dado por esse comando len x, que no caso aqui é 3, né, eu vou estar caminhando. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter que identar essa parte da função, ela vai ficar dentro do while. Então, eu grifo ela toda e aperto aqui esse backspace, né, para ele correr para a direita. Então, o que acontece? Ó? Aqui espera-se que o quê? Que enquanto o i for menor que o tamanho, né, eu vou calcular primeiro o quê? O x0, como for até o que saiu aqui, né, que o x0 ele é 1, então saiu a f de 1, que é 1 ao quadrado menos 1, deu 0. Né? Então, se eu compilar aqui, ele cai num loop infinito. Por que isso? Porque, na verdade, o meu i aqui ele não variou. O meu i começou de 0, foi para essa posição, depois foi para essa.
e foi para S, quando chegou em 2 ele parou, porque 2 é menor que 3, então ele para, porque 3 já vai ser menor ou igual, já vai ser igual, né? Então ele iria. Então eu tenho que dizer aqui o seguinte, ó, depois do print, o I varia de I mais 1. Aí vamos parar o programa, porque ele ainda está rodando, vai ficar rodando infinitamente, vamos compilar ele de novo, ó. Pronto. F de 1 é quanto? 1 ao quadrado. 1 menos 1, 0. F de 3, 3 ao quadrado, 9 menos 1, 8. F de 8, 64, né? 8 ao quadrado, 64 menos 1, 63. Então pronto, calculem todos os valores. Nesse caso aqui, perceba, eu tive que digitar manualmente esses caras. Claro, você pode usar a função input, depois a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso, né? Eu vou estar falando sobre funções imputáveis, para você não precisar ficar mexendo aqui dentro do código, certo? Você tem uma coisa mais genérica. Mas por enquanto, ó, pensa que eu tive que digitar 1, 3 e 8. Agora, se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com esses valores aqui, ó, de 1 a 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Estou estudando esse fenômeno nos instantes. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e 5 horas. Estou jogando lá numa função. Então vamos compilar aqui, ó. Então saiu as Fs de 1, 2, 3, 4 e 5. Só que nesse caso, pô, eu precisei digitar esses caras. Se eu tivesse de 1 a 100, pulando de 1 em 1, eu teria que digitar esses valores. Aí tem uma forma da gente estar fazendo isso. Vou criar uma nova aba aqui. Vou chamar de função 6, né? E aí é o seguinte, nesse caso aqui, né, eu vou colocar um tipo aqui, ó, função aplicada a vários valores diversos. Vou voltar para o meu inicial aqui, que é 1, 3 e 8, né? Eles não têm muita relação entre si. Agora eu vou copiar esse mesmo código, vamos tentar mexer nele, né? Vamos botar assim, função aplicada a vários valores igualmente espaçados. Igualmente espaçados. Algo muito comum na prática, né? Então, nesse caso aqui, eu vou começar o seguinte, eu vou fingir que eu estou num certo conjunto onde o meu menor valor, ele vale 1, o meu maior valor, ele vale 5, e eu tenho uma variação que eu vou chamar de delta, é muito comum chamar de delta, você pode chamar de var, de variação, de 1, ele vai pulando de 1 em 1. Então, o que acontece aqui? Nesse caso, perceba, eu vou pulando aqui o A de 1 em 1. Então, é natural que o primeiro valor que eu calcule seja a f desse A. Vamos colocar assim, ó, f de A. Perceba que minha função está aqui, ó, ela está digitada aqui, eu não vou mexer nela, certo? Ela continua com x tudo. Só que eu quero calcular f de A. A no início vale 1. Né? Então, eu quero f de 1, vai aparecer lá o 1 dentro da f, isso aqui vai ficar fixo, ó. Né, vai mudar só essa parte dentro e aqui vai mudar toda a imagem. E aqui eu quero a f de A toda, que vai calcular aqui. Por isso que a f de A aqui está toda entre chaves e aqui só o A entre chaves. Porque aqui vai mostrar só a entrada variando e aqui vai mostrar toda a saída. Né? Agora, no lugar de ser I igual a I mais 1, ou no lugar de ser esse I aqui, eu vou botar o seguinte, enquanto A for menor ou igual a B. E eu vou caminhando de A para B. Só que aí, no lugar de I igual a I mais 1, eu vou botar A igual a A mais delta. Ou seja, o meu primeiro A ele vai ser 1. Então, eu vou calcular isso aqui para 1. O meu segundo A vai ser A mais 1. Vai ser o quê? 2. Vou calcular isso aqui para 2. O meu terceiro A vai ser o quê? A mais 1, que era 2 mais 1, 3. E por aí vai. Então, vamos executar a nossa função. Só que eu tenho que executar 6, né? Ó. Então, ó, f de 1 deu 0, de fato, o primeiro valor, f de 2 deu 3, f de 3 deu 8, f de 4 deu 15, f de 5 deu 24. De fato, né? F de 4 é o quê? 4 ao quadrado, 16 menos 1, 15, né? F de 5 é o quê? 5 ao quadrado, 25 menos 1, 24. Então, aqui eu tenho uma função assim, melhor para trabalhar com fenômenos naturais que a gente costuma medir de forma espaçada. É mais fácil para a gente estudar um resultado assim, tirar propriedades matemáticas, tá certo? Então, tá aí. É uma função agora aplicada a vários valores. Porque às vezes você só quer aplicar um valor só, para fazer um cálculo, né? Você define a função ali rapidinho, mas às vezes você quer aplicar em vários valores. E aqui você pode aplicar em muitos valores. Por exemplo, se aqui fosse de 0 até 100 variando de 1 em 1, ou de 0.1 em 0.1, você pode escolher tranquilo. Ó. Vou compilar aqui de novo. Ó. Olha só, ele calculou todos os valores. Ó, f de 0 deu menos 1 de fato, 0 ao quadrado, menos 1. Né? Dá 0 ao quadrado, dá 0, menos 1 deu menos 1, até o 100. Né? Que deu esse valor aqui. Observe que eu podia botar assim, ó, de 0 a 1, variando de 0.1 em 0.1. Se eu compilar de novo, ó, aí ele apareceu aqui f de 0,
f de 0.1, f de 0.2, f de 0.3. Então, os números estranhos desse jeito, porque o computador ele gera errinhos, viu? Não é uma máquina perfeita, ele gera alguns errinhos. Tem como a gente consertar isso, botar só uma quantidade de casas específicas aqui dentro. A gente vai ver isso aí nos próximos vídeos, tá certo? A gente até já viu que é a questão do arredondamento com casas decimais. E a gente vai estar vendo isso aí em alguns vídeos mais à frente, mas você pode já ir tentando aí, com base nos vídeos introdutórios lá que eu falei sobre arredondamentos, tá certo? Mas observe, ó, que ele foi de 0 até 1. Esse número aqui está tão perto de 1, pode considerar que ele é 1. Por causa do errinho que o computador tem, né, ao fazer contas, não é uma máquina perfeita, né, ela tem essas aproximações, mas a gente calculou de 0 até 1. Se você quiser, você pode usar um seio aqui, né, um arredondamento, né, ou round, né, vamos botar assim, round a vírgula, por exemplo, 2 casas decimais. Vamos ver se dá certo, né? Nem sei, mas vamos lá. Aí, ó. Ele aproximar a parte de dentro, ó. Belezinha, ó, para o que a gente queria. E você pode botar um round aqui na resposta, ó. Round, lembrando, nós falamos desse comando, ó. Round, F de A, vamos botar 5 casas decimais. Então pronto, aí, ó. Ele aproximou os números aqui, ó. Ele já disse que F de 1 deu menos 0. Ele botou esse sinal, mas não se preocupe não, porque de fato 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0. Né? Aí você tem que F de 0 é o quê? 0 ao quadrado, menos 1 deu menos 1. E aí você vai brincando aí, com base nos vídeos passados, é sempre assim, é sempre uma construção, viu gente? Dessas coisas. Lembrando que esse comando round é o quê? Ele arredonda o 1 com certa quantidade de casas decimais. No caso aqui eu usei até 5 casas, né? Aqui 2. Saiu só com 2, né? Mas aí você vai brincando aqui também. Se você botar só round 1, ó, o que aconteceria? Ele botaria só uma casa aqui e tal. Então, vai brincando aí que você vai vendo a utilidade, né? Vai aprimorando seus conhecimentos, beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Né? Muito obrigado, até a próxima. Espero vocês no próximo vídeo.